Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Kelly Campelo. Nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Nossa intérprete de Libras, a Rosinha, nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui pelo canal Educação. Hoje, dia 3 de agosto, né, nossa primeira aula do segundo semestre. Então, fico muito feliz que nós estamos aqui mais uma vez juntos para que a gente continue discutindo sobre a importância dessa disciplina que é o projeto de vida e de que forma que ela pode nos ajudar e de que forma, por que ela está aqui, né, nesse novo ensino médio. Tá certo? Então, vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube, apareçam aqui no nosso chat. É super importante que vocês estejam aqui, que a gente consiga conversar, que eu saiba que vocês estão aqui entendendo, discutindo esses conteúdos. O pessoal que está aqui na cidade de Alagoinha, o pessoal de Eliseu Martins, Pimenteiras, Queimada Nova, os professores e professoras presenciais, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo. Coloca aqui o nome da escola, o nome do professor, professora presencial. Esse aqui é um trabalho que a gente faz de uma forma conjunta. Por isso que em todas as aulas eu sempre estou aqui pedindo, né, a participação de vocês, tá certo? Então, olha só, gente, na nossa aula de hoje a gente vai fazer basicamente uma revisão de um dos conteúdos que nós estudamos no primeiro semestre. Isso porque é a primeira semana, é para a gente ir se adaptando, né? A gente veio dessas férias aí que com certeza aí vocês conseguiram descansar um pouco. Então agora a gente vai fazer uma revisão de um conteúdo que é a base aqui do projeto de vida também. E na próxima semana a gente inicia com um conteúdo novo, beleza? Então, eu estou vendo aqui no nosso bate-papo o pessoal de São Francisco do Piauí, lá na escola Mário Coelho Neto, é a professora Jesus, não é isso? Que é a professora presencial aí. Coloque aqui para mim, se eu tiver errado, me desculpe. Gente, então vão aparecendo aqui no nosso bate-papo, tá certo? Na nossa aula de hoje, dia 3 de agosto, nossa primeira aula aqui do segundo semestre, a gente vai fazer uma revisão de um conteúdo que nós vimos anteriormente, que é a relação interpessoal social. Primeiro eu quero que a gente se ligue aqui em um tema. Olha lá, ó, professora Maria de Jesus, tá vendo? Sempre eu digo, gente, apareçam aqui no nosso bate-papo, se identifique, porque geralmente eu tento lembrar o nome aqui de vocês, tá bom? E isso é muito importante, porque dá mais uma sensação que a gente se conhece, tá bom? Então, que a gente está aqui fazendo essa disciplina juntos, beleza? Então, olha aqui, eu quero que a gente inicie aqui essa aula lembrando um pouco do que a gente falou anteriormente, em que, quando falaram pela primeira vez nessa disciplina projeto de vida, nesse novo ensino médio, né, porque nós temos escolas no Piauí que já há um tempo trabalham, né, esses conteúdos aqui do projeto de vida. Mas agora a gente está em um novo ensino médio e foi muito falado na ideia de que é porque o projeto de vida ele é fundamental para que os alunos tenham uma noção de que profissão irão escolher, irão seguir. Mas aqui durante as nossas aulas eu sempre tentei a gente tirar essa ideia, quebrar um pouco essa ideia, porque o projeto de vida é uma disciplina, gente, que vai além. É uma disciplina em que a ideia é que a gente possa desenvolver um pensamento crítico, é uma disciplina em que a gente consiga compreender a realidade em que nós estamos inseridos. Então, aqui são conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa relação com as outras pessoas. Nós já aprendemos aqui, né? E o projeto de vida é uma disciplina que relaciona a história, a sociologia. Nós temos outros conteúdos também envolvendo tecnologia, o meio ambiente.
E a gente já aprendeu, né, que nós somos seres sociais. A gente está sempre interagindo com outras pessoas a partir do momento em que nós nascemos. Então, os conteúdos que nós estamos trabalhando aqui são conteúdos que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, a gente discute as relações que a gente consegue manter com as pessoas da nossa casa, na escola ou no eventual trabalho. Na vizinhança. A gente discute aqui muito aquela ideia de que é muito importante você se conhecer. Então, a gente já falou sobre autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autorresponsabilidade, né? Compromissos que você mantém com você mesmo. E a gente também está sempre trazendo algum conteúdo em que a gente vai desenvolvendo um pensamento crítico, já que é um pilar também da educação básica no ensino médio, que vocês consigam fazer isso, que vocês tenham autonomia, que vocês consigam interpretar de uma forma crítica o mundo que está à volta de vocês. Então, com certeza, essa disciplina ela vai muito além de apenas ficar escolhendo uma profissão, tá certo, gente? Então, por isso que a base aqui, né, primeiro, do projeto de vida são as nossas relações interpessoais, porque nós somos seres sociais, a gente está interagindo o tempo inteiro com outras pessoas, e eu trouxe justamente para a gente refletir sobre o papel dos amigos, o papel também da família na construção desse projeto de vida, que é basicamente a ideia de que você precisa se conhecer, conhecer a sua história, conhecer de onde é que você vem, né? O simples fato da gente ter nascido, o simples entre aspas, né? O fato da gente ter nascido na América, no continente americano, na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no estado do Piauí, na cidade tal, isso interfere de uma forma direta a nossa identidade, a nossa personalidade, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, os valores que a gente julga serem importantes ou não. Então, a cultura ela é muito determinante para a formação da nossa identidade, e as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ali mais próximas da gente também. Ok? Então, aqui eu quero um pouco trazer essa noção, né, dessa relação interpessoal, que é a interação que a gente mantém com as pessoas que a gente considera que são nossos amigos, né? Vocês já ouviram falar aqui nessa frase, olha, amigos, a família que a gente escolhe, né? Porque nós já sabemos que a partir do momento que a gente nasce, nós estamos interagindo com outras pessoas. Então, no primeiro momento, nós temos ali o nosso primeiro grupo social, que é a família. É na família que a gente aprende as primeiras regras sociais, a gente aprende também a ter aquela noção, uma criança ainda ali por volta com menos, né, de 1 ano de idade, ela consegue identificar quem é a pessoa que cuida, que protege, que alimenta. Ela está ali na zona de conforto, com as pessoas que ela identificam que estão ali para protegê-la. É também na família que a gente aprende as primeiras regras sociais, aquela coisinha de que não pode, eu não posso falar um palavrão, eu não posso colocar o dedo na tomada, porque eu vou correr um risco de vida, não posso pegar uma sujeira e colocar na boca. E ali depois a gente é inserido dentro de um ambiente escolar. E dentro desse ambiente escolar a gente também vai aprender sobre outras regras sociais, a conviver com outras pessoas que são adultas, que até então nós não estávamos acostumados. Então, a vida, gente, a nossa identidade, ela vai sendo construída dentro de um coletivo, sendo construída dentro da sociedade que a gente vive, né? Ninguém nasce já com a sua identidade formada. A gente vai construindo ela à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai adquirindo experiências, que a gente vai interagindo
com outras pessoas. E é claro que as pessoas que a gente considera nossos amigos são as pessoas que estão ali mais próximas da gente, né? Então é muito natural que você consiga identificar que existem pessoas que você tem uma afinidade maior, que você se identifica. Isso é algo normal, tá certo? Então, você considera que os seus amigos são como uma família? Eu gostaria que o pessoal aí de São Francisco do Piauí pudesse colocar aqui no nosso bate-papo. E aí, você é aquela pessoa que considera amigos, alguns amigos, como se fizessem parte da sua família, gente? E é o que vocês entendem por amizade, né? Muitas vezes a gente, aquela pessoa é minha amiga, beleza, mas por que tu considera ela tua amiga? Né? Geralmente, todo mundo aqui, vocês estão na escola, né? Vocês vão ter amizades ali, pessoas que vocês se identificam mais, que você tem mais afinidade, que você vai ter mais vontade de fazer parte de um grupo, e isso é natural, faz parte até mesmo da sobrevivência humana, né? É uma característica aí que a gente tem de uma forma que a gente lembra um pouco a nossa evolução da nossa espécie. Lá na história, a gente estuda sobre pré-história. A gente estuda sobre a evolução da humanidade, na biologia também, na sociologia a gente também, na antropologia. E a gente aprende o quê? Né? Que o ser humano, enquanto uma espécie, ela foi evoluindo. Né? Ela evoluiu dos primatas e foi evoluindo. E uma das características que marcou a nossa evolução foi a nossa habilidade social. Nós temos um homo, na verdade, um homo já chamado Homo habilis, em que essa própria palavra habilis é da habilidade em que ele conseguiu estabelecer de contato com o outro. Porque esses hominídeos, eles brigavam por um animal que encontravam, por uma caverna, por um território, e eles entravam em conflito e eles brigavam ali até que um saísse morto. Então, esse hominídeo, ele conseguiu perceber que aquilo ali, obviamente, não era nem um pingo vantajoso, porque quanto mais ali, né, indivíduos estivessem próximos, se organizando para conseguir uma comida, para conseguir um local seguro, para poder se proteger, seria muito mais positivo, tá certo? Então, essa habilidade foi óbvio, a comunicação não é como a gente tem hoje, né? Mas foi essa comunicação, essa habilidade do contato social que fez com que a gente também conseguisse evoluir, que a gente conseguisse ali parar de se matar, né? Por um período, é claro. Então, essa habilidade da gente interagir com o outro, gente, é uma herança, né, da nossa própria espécie. É claro que existem muitos ruídos aqui nessas relações, né? Por isso mesmo que a gente, infelizmente, acaba tendo tantos conflitos. Mas aqui é para que a gente possa perceber como é importante a gente conseguir manter relações que sejam saudáveis e positivas com as outras pessoas, né? Então, embora, e aí por isso eu coloquei aqui os amigos, né? É até uma frase bem conhecida, né? Que é a família que a gente escolhe, porque embora não possamos escolher a família em quem vamos nascer, nós podemos escolher outras pessoas com as quais a gente vai poder compartilhar a vida, né? As nossas alegrias, as nossas angústias também, os momentos que são importantes. Então, dependendo do grau de proximidade, de cumplicidade, afinidade e lealdade, essas pessoas, elas, de fato, se relacionam com a gente como se elas fossem membros de uma mesma família, né? Por isso, a ideia de que é a família que a gente escolhe. São as pessoas que a gente escolhe para poder compartilhar experiências e momentos da nossa vida, né? Então, pensando nesse assunto, eu gostaria que vocês respondessem, que vocês refletissem aqui junto comigo, até porque o nome aqui da nossa aula hoje é uma relação interpessoal social. Para que possa existir uma relação interpessoal social, eu preciso que vocês participem, que vocês coloquem aqui as suas opiniões, porque aí, se só eu falo, não existe uma relação interpessoal.
social, né? É só eu falando. E o nome disso é monólogo. Então, eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo, em que vocês pudessem colocar o ponto de vista, né, sobre isso aqui que a gente está discutindo, tá certo? Então, por exemplo, quem são os seus amigos? A galera que está em São Francisco do Piauí aí com a professora Maria de Jesus, por exemplo. O que que uma pessoa ela precisa ter, uma característica dela para que tu possa dizer, olha, essa pessoa bem aí, eu tenho uma afinidade com ela. Por que que você, o que que faz, né, tu considerar essa pessoa ela ser tua amiga? Quais são os interesses que você e os seus amigos compartilham? A gente vai se juntando, a gente vai, né, fazendo um grupo de pessoas, geralmente porque nós temos afinidades em comum. Não é isso? Então, por exemplo, a Karen. Olá, Karen, como é que você tá? A Karen disse... A Adriana é a tua melhor amiga? É isso, Karen? Deixa eu ver se eu entendi. Então, qual é a característica dessa tua amiga que tu diz, olha, é essa característica aqui que me faz ser amiga dela, né? Olá, Adriele, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, que vocês estão chegando. Eu tô perguntando aqui, Adriele, o que que faz tu dizer assim, olha, beleza, pra Kelly ser minha amiga, ela tem que ter tais características. Eu quero que a gente pense aqui sobre o que vocês acham que é a amizade, né? Vocês compartilham sonhos, objetivos com as pessoas que você considera uma amiga? Coloca aqui no nosso chat ao vivo para que a gente possa discutir um pouco. O que você está disposto a fazer pelos seus amigos e por quê? O que você se compromete a não fazer com um amigo teu? O que que tu acha que tu vai dizer assim, olha, aquilo ali é negativo, eu não faria com um amigo meu? A Tamires Nascimento, olá Tamires, boa tarde. Ela disse assim, olha, o que é importante para ela, gente, em uma amizade é a lealdade, a confiança que eu tenho que ter na pessoa. Beleza, a confiança. E o que que faz tu perder a confiança em uma pessoa, Tamires? Coloca aqui para a gente poder refletir. Eu quero que a gente pense nessas relações, né? A gente diz, fulana é minha amiga. Tá, mas ela é tua amiga por quê? Se tu confia nela, tu compartilha os teus objetivos com ela, Tamires. Coloca aqui no nosso bate-papo. Olha, a Tamires, ela disse, né, que a lealdade, né, ela precisa confiar em uma pessoa. Então, quero que tu me diga aí, se tu confia nela, tu compartilha os teus objetivos com tua amiga, os teus sonhos? Ou tu é aquela pessoa que pensa assim, o que é meu sonho, um objetivo muito forte meu, eu não compartilho com ninguém. Eu quero que fique só comigo, porque as pessoas dizem que às vezes quando a gente fala algum desejo nosso para o outro dá errado, né? Eu quero que a gente discuta aqui sobre essa polêmica. A Adriele disse assim, o que é importante para ela, ela só tem um amigo que ela confia de fato. E ela disse que o que é importante para ela, né, no caso esse amigo, é que ele ouve ela, ele consegue dar bons conselhos, é uma pessoa que está ao lado dela quando ela precisa, com certeza, né, Adriele, isso é fundamental. A Tamires, ela disse que a amiga que ela tem é a mãe dela. Ok, Tamires. Então, no caso, então, tu confia, né? De falar teus sonhos, teus objetivos para tua mãe, né? É porque sempre tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é que às vezes a gente diz assim, né? Eu tenho um sonho, um objetivo, um desejo e eu vou guardar aquilo ali para mim. Eu não vou compartilhar com ninguém, porque quando eu compartilho com alguém, aquilo ali pode dar errado. E aí eu sempre fico pensando, né, que se a pessoa ela diz assim, eu tenho uma melhor amiga, aquela pessoa é muito minha amiga, mas é muito amiga dela e mesmo assim ela não compartilha, ela não tem a confiança de compartilhar aquilo ali porque ela acha que a pessoa vai pensar de uma forma negativa para dar errado, então ela não considera essa pessoa amiga, né? Não é um pouco contraditório isso?
Então, eu quero que a gente pense aqui de que forma que a gente mantém essa relação. Será que a gente realmente confia nas pessoas que a gente diz que são nossas amigas? Será que a gente realmente é uma pessoa que o outro confia? Porque a gente tem muito aquele olhar do que o outro tem que ter para que eu possa gostar dele, né? Para que ele, nossa, a fulana ali merece a minha confiança, né? E eu, será que ela, como é que eu vou fazer para que ela também confie em mim, para que isso realmente seja uma amizade, né, gente? A gente tem que pensar, ó, tem que fazer a autocrítica, porque senão a gente sempre vai ficar só no olhar no outro, julgando, ah, fulano não é meu amigo, fulano não dá para confiar. E você, será que você é uma pessoa de confiança? É uma pessoa que desperta isso nas suas amizades? Olha, o projeto de vida, ele é muito baseado nesse radical alto. Então, é autoconhecimento, é a autocrítica, é uma autoanálise de quem é você mesmo, tá certo? É, o Clériston também está aqui. Olá, Clériston, boa tarde. A Tamires diz, gente, ela colocou assim no nosso bate-papo. A Tamires Nascimento. Qual é a tua escola, Tamires? A tua cidade? Coloca aqui, eu sempre gosto de saber de onde que vocês estão falando, tá certo? A Tamires Nascimento, ela disse assim. Escreveu assim: hoje em dia conto apenas com a minha mãe, compartilho todos os meus sonhos com ela, já passei por várias coisas e ela me aconselha bastante. Então isso aí realmente é uma situação muito positiva, porque é uma pessoa que ela está dentro do seu meio familiar, do teu primeiro grupo social, é uma pessoa em que você compartilha, em que você, além de uma questão de confiança, tem uma questão de afeto. Não é isso? Então, ótimo, né? Então, é uma pessoa com quem tu consegue compartilhar, isso é interessante, porque em outras aulas também, aqui no projeto de vida, às vezes as pessoas, alguns de vocês dizem, ah, professora, dentro da minha casa eu não consigo, né, conversar tanto, expor tanto assim a minha opinião, ou ter mais confiança para compartilhar, o que já foi aqui, ó, contrário à questão da Tamires, né? Porque para ela consegue, ela tem essa confiança para fazer isso. Então, isso é fundamental, que a gente consiga realmente ter pessoas à nossa volta, que a gente consiga confiar, que a gente consiga compartilhar ali um sonho, ou também compartilhar um momento difícil, né? A Adriele disse que também tem um amigo assim, olha, a Adriele disse que adora o amigo dela, justamente porque eles compartilham momentos ruins e momentos bons, né? Isso, gente, porque é justamente isso, né? Viver aqui nessa sociedade. A gente tem momentos que são positivos e também tem momentos que nem tanto, né? E foi muito isso que a gente também compartilhou durante o nosso primeiro semestre, né? A ideia também em relação às nossas emoções e de que forma que a gente consegue trabalhar, administrar as nossas emoções também diante de uma situação positiva e de uma situação negativa. E ter uma pessoa para poder compartilhar esse momento é muito importante, né? Então, agora, eu trouxe aqui um texto que é o apoio da família impulsiona jovem a seguir projeto de vida no ensino médio. Beleza, então eu vou ler aqui ele com vocês e aí depois a gente faz uma discussão, tá bom? Então, o envolvimento da família com a escola se transforma de acordo com o avanço e amadurecimento do estudante. No ensino médio, surgem novos desafios e questões a serem consideradas. Com maior autonomia e responsabilidade para lidar com suas atividades escolares, o jovem também passa por um momento de tomada de decisões que envolvem a elaboração de um projeto de vida. No momento em que o jovem passa pela elaboração do seu projeto de vida, o envolvimento da família também é fundamental.
E aí eu coloquei aqui uma fala da professora e pesquisadora Ivane Pinto Nascimento, da Universidade Federal do Pará, na região norte do país. Ela diz: o ensino médio costuma ser uma fase difícil, em que surgem questionamentos sobre a existência e rumos a serem tomados na vida. E aí, gente, o que vocês acham, hein, Adriele? Que o ensino médio, de fato, é um momento aqui é um pouco mais difícil na vida de vocês? Vocês se sentem pessoas mais cobradas em relação aos estudos, em relação a uma escolha de profissão? É diferente de quando vocês estavam lá no Fundamental 2, no 9º ano? Ou não? A Adriele, gente, ó, já colocou aqui no bate-papo. A Adriele disse que é muito mais difícil, né, Adriele? Em que sentido? Pode ser em relação às disciplinas, em que elas também estão mais complexas, né? Porque vocês agora têm sociologia, com conteúdos que também são mais complexos. Lembrando, né, fazendo uma comparação lá com o ensino fundamental. Tem química, tem física, a matemática ela vai ficando um pouco mais difícil, a redação, tu tem que ter muito mais argumentos, tem que saber defender muito as tuas ideias, né? Então, com certeza, né, a Adriele acha que ficou um pouco mais difícil, né, Adriele? Outra questão é que vocês também, gente, já estão, né, naquela ideia, a própria idade faz com que a gente consiga refletir e pensar sobre outros temas, porque isso é normal, né? O ser humano vai crescendo, vai se desenvolvendo e outras questões vão aparecendo no nosso cotidiano. Outras responsabilidades, elas vão começar a serem cobradas. Porque, por exemplo, quando a gente é criança, os pais ali, né, na teoria, vão te deixar na escola, a tarefa do dia vai na agenda colada lá que a professora auxiliar coloca, ou então a mãe vai na escola, pega o livro, sabe a página, tem um roteiro todo bonitinho. Inclusive, isso é um dado, né, em relação à educação no Brasil, em que durante o ensino fundamental, a família ela tem uma participação na vida escolar dos estudantes muito mais presente. E quando esses estudantes vão para o ensino fundamental 2, né, que geralmente ali é o 5º ano até o 9º ano, a participação familiar na comunidade da escola, ela diminui. E quando chega no ensino médio, ela diminui mais ainda, porque se tem uma ideia que vocês agora têm uma autonomia muito maior. É aquela ideia de que vocês estão mais preparados, têm uma capacidade de se autorresponsabilizar. Então, é aquela ideia. A Adriele sabe que a aula dela se inicia às 13 horas. Ela precisa ter o compromisso com ela mesma de estar na aula às 13 horas. É um compromisso com você. Né? Claro, a tua família, ela tá te impulsionando, te dizendo, olha, Adriele, a educação é fundamental, mas a Adriele precisa ter esse compromisso com ela. É por isso que eu sempre digo que o projeto de vida, embora a gente esteja discutindo sobre as nossas relações com as outras pessoas, é fundamental que você tenha consciência sobre você, né? O que é importante para você. E é claro que entra aqui a questão da escola. Não é isso, gente? Da mesma forma, Tamires Nascimento, que está aqui com a gente, em que a mãe da Tamires, ela pode estar dizendo, Tamires, olha aí, tua aula vai começar, já se organizou, já está com o caderno do lado, já está em um ambiente em que tu consiga se concentrar. Ok, a Tamires tem lá a mãe dela impulsionando, mas ela precisa ter esse compromisso com ela mesma, né, gente? Então, eu gostaria que vocês aqui colocassem no nosso bate-papo por que vocês acham que é importante a participação da família, dos amigos, na construção dos objetivos de vocês, né? O projeto de vida também é essa ideia da gente, como é que eu vou saber o que é importante para mim, como que eu vou saber quais são os meus objetivos se eu nem me conheço, se eu nem sei do que eu gosto, do que eu não gosto.
não tem como, né, gente? É por isso que aqui a base é o autoconhecimento, que a gente consiga se conhecer, identificar o que é importante para a gente, o que é que faz parte da nossa identidade, o que é que faz parte da nossa personalidade. Então, ainda nessa relação que a gente mantém com as outras pessoas, é muito importante a gente falar sobre a ideia de uma solidariedade, né, na educação, na relação com as outras pessoas que a gente mantém, porque, como eu já expliquei lá no início, a gente está sempre em uma interação com outras pessoas, seja dentro da nossa casa, seja na escola, seja dentro da família. No nosso cotidiano, na vizinhança, a gente está sempre interagindo com outras pessoas. Então, quando a gente pensa sobre o conceito de solidariedade, frequentemente vem à nossa mente a imagem de uma sociedade que seja mais justa. É claro, onde todas as pessoas, né, vão colaborar aqui para o bem do outro. De fato, ser uma pessoa solidária faz toda a diferença para a qualidade do mundo em que a gente vive, né, gente? Contudo, para que as novas gerações internalizem esses conceitos, é preciso falar sobre esse assunto e contextualizar ele no nosso cotidiano, né? Então, olha isso aqui, o que diz o teólogo, escritor e professor, o Leonardo Boff. Para ser solidário, devemos sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro, ou melhor ainda, colocar-nos no lugar do próximo para sentir o sofrimento dele e também sua alegria e suas vitórias. Por isso que eu comecei aqui, né, a falar sobre amizade, sobre o que a gente considera que o outro, por que o outro é nosso amigo, né? Então, essa noção da gente conseguir se manter uma relação de uma forma positiva com outras pessoas também entra a questão da solidariedade, da empatia, porque como o escritor aqui diz, olha, ser solidário é a gente sair da gente, né? A gente encontra com o outro, pensar no que é importante para o outro. Então, é justamente isso, né? A empatia, a gente conseguir fazer isso. Não precisa passar pelas mesmas experiências que uma determinada pessoa está passando para que você consiga entender, né, as dificuldades e as desigualdades que essa determinada pessoa ela enfrenta no cotidiano, gente. Então, com certeza, a amizade, é interessante pensar nisso, porque, olha, quando eu falei, o que é a amizade, né? A gente sempre identifica o que a outra pessoa tem que ter. A outra pessoa ela tem que ter um comportamento que desperte a minha confiança, que desperte a minha lealdade, que eu tenha certeza que eu posso confiar nela. Sempre, né, o outro é que tem que ter todas as características. Mas olha aqui a ideia, né? Nós devemos sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Então, que a gente também consiga refletir sobre o que a gente tem que ter, né? De que forma que a gente é que vai despertar essa confiança e essa lealdade nas pessoas que estão convivendo com a gente. Será que eu sou uma pessoa que eu respeito o outro? Que eu consigo respeitá-lo independentemente de qualquer característica que essa pessoa possua? Mesmo que ela pense diferente de mim em determinadas situações, que ela tenha uma cultura diferente da minha, que ela tenha um posicionamento diferente do meu, será que mesmo com todas essas diferenças eu consigo respeitá-la? Então, começar a pensar muito mais na gente, né? Muito mais no nosso comportamento. Porque observar, julgar, apontar características em relação ao outro, ao comportamento do outro, é muito mais fácil, né? É quase uma zona de conforto. Agora, quando a gente para refletir sobre o nosso próprio comportamento, aí talvez seja um pouco mais difícil. Aí sim, talvez seja um pouco mais complicado, né? Então,
Vamos aqui pensar, já que a gente está agora falando, né, sobre esse ponto aqui, solidariedade, vamos entender um pouco a origem, né? Porque é importante lembrar que foi a solidariedade que permitiu, olha aqui o que eu estava comentando, né? A solidariedade que permitiu aos nossos ancestrais antropóides, né, o começo da hominização, dá o salto da animalidade para a humanidade, traduzindo, né? Então, é justamente, lembra do Homo habilis, da habilidade de se comunicar com o outro. Então, essa ideia entra que é a ideia da solidariedade, porque se no início aqui, né, de um ser que conseguisse refletir, raciocinar, porque essa é a nossa principal característica. Nós somos seres que a gente tem um pensamento crítico. Nós somos seres que a gente tem uma noção moral. Nós somos seres que a gente tem uma noção do que é algo errado e do que é algo correto. Então a gente consegue fazer essa reflexão. Então, isso aqui tá lá, né? Lá nos nossos ancestrais ainda, na evolução da espécie humana, que era justamente beleza, a ideia de compartilhar com o outro, fosse a comida, né? Trabalhar em grupo, de uma forma organizada, seja lá procurando a comida ou então um local que fosse muito mais seguro para que eles conseguissem se manter. Então, o Leonardo Boff, né, no trecho que eu coloquei, ele conta que quando iam em busca do alimento, não o comiam individualmente, como fazem geralmente os animais, né? Eles levavam, olha aqui, eles levavam a comida para o grupo. E então serviam primeiramente para os membros mais jovens, depois para os idosos e, por fim, para os demais, né, gente? Então, isso é algo incrível, né? Quando a gente para pensar em estudos de biologia ou então arqueologia, antropologia, né, que também estuda a cultura em relação a povos originários, por exemplo. E essas pesquisas científicas aqui que a gente tem sobre a espécie, todas no caso, né, sobre a evolução da espécie humana, é muito interessante como que esses hominídeos, ainda desenvolvendo a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de raciocínio, conseguiam perceber que para eles conseguirem se manter vivos, né, seria muito mais interessante alimentar o grupo inteiro. Não faria sentido alimentar apenas um ser ali dentro daquele grupo, né, caçando, pescando de uma forma conjunta, né? A gente também consegue identificar isso aqui no Brasil, nos povos originários do Brasil, a população indígena, em que também tinham essa característica. A civilização indígena fazia isso também, né? Então, se dividia ali a comunidade de acordo com as suas habilidades também, as suas competências, o que teria que fazer ali dentro para que aquelas pessoas conseguissem sobreviver. Então, a galera ia pescar, ia caçar o próprio alimento, tinha ali os outros responsáveis também pela criação das crianças, a construção das casas, um aconselhamento espiritual, porque a religião também estava envolvida, e também essa noção, né, de que os seres que são mais jovens, eles precisam de mais cuidado. E que o que são mais velhos também. Não é isso? E aí, por fim, a galera, né, ali o médio, que teria, né, muito mais capacidade. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa hoje, né, na ideia da solidariedade, ou então quando a gente pensa em situações de pessoas que estão em uma situação de rua, né, numa vulnerabilidade muito maior, a gente tem aquela noção, né, de que quem é mais jovem precisa ser cuidado, precisa ser protegido dentro da tua própria família. Quando nasce uma criança, óbvio, né, gente, é uma criança, ela não tem capacidade física, nem intelectual, nem racional de conseguir se sustentar sozinha, se vestir, comer, se proteger de uma forma só. Então, ela precisa de outros seres que estão ali, né,
né, cuidando e protegendo. Da mesma forma quando é uma pessoa idosa que muitas vezes também se encontra ali em uma situação de que precisa de cuidados, né? Então, a ideia aqui é como a solidariedade, ela foi fundamental, né? Foi justamente o que permitiu aos nossos ancestrais em que a gente conseguisse ter uma noção de humanidade. Essa é a ideia da humanidade, né? A gente consegue refletir, a gente consegue ter uma noção moral do que é viver dentro da sociedade. Então, olha, continuando aqui, né? Quer dizer, foi a solidariedade que nos fez humanos. Quando a gente diz assim, nossa, aquela fulana ali é muito sem humanidade. Eu quero dizer o quê? Que ela não tem, né, um pingo de noção de um valor moral, de empatia, de respeito, de solidariedade em relação ao outro, né? É uma pessoa, é um animal, não tem humanidade nenhuma, não faz nenhuma reflexão, não tem nenhum pensamento crítico sobre determinado ponto. Então, e em relação à solidariedade, né, ele continua dizendo, uma sociedade não subsiste sem um mínimo de solidariedade, né, gente? Isso aqui é muito interessante. Sabe aqueles filmes em que... Pronto, que nem o reality show, né? Também tem filmes com textos assim, em que as pessoas elas estão dentro de um grupo, dentro de uma tensão, né? Muitas histórias que a gente acaba ouvindo sobre pessoas que sobreviveram a um desastre natural, ou pessoas que tiveram que se manter reclusas e tentar ali sobreviver. As pessoas elas começam, né? Ali todo mundo é amigo. Imagina lá um programa de televisão como um reality show. As pessoas elas começam todas amigas, né? Se adorando, se respeitando. Logo depois os atritos eles vão começar. Porque é isso, né? Obviamente também que um programa de televisão, ele é feito, ele é pensado, é uma logística para isso, para gerar atrito, conflito. E é justamente essa ideia, né? E quando a gente pensa hoje, quando a gente liga a televisão, em que a gente vê algumas notícias, né? Como uma história de um... lembrar agora de um assunto, né? Uma matéria que eu vi ontem no jornal, que durante o final de semana, aqui na cidade de Teresina, infelizmente, alguns membros de uma mesma família entraram em um conflito, né? E acabaram... 2 membros dessa família acabaram perdendo a própria vida dentro de um conflito. Desculpa, com uma arma de fogo. Então, isso a gente consegue refletir muito bem sobre a ideia de que, como Leonardo Boff ele fala, né, uma sociedade não consegue sobreviver sem um mínimo de solidariedade. Então, é a ideia de você se colocar realmente no lugar do outro, né? De que a gente consegue resolver, pelo menos na teoria, os conflitos através do diálogo, né, gente? E essa seria a ideia, né? Lembra lá dos hominídeos, do Homo habilis, em que conseguiram desenvolver a capacidade de uma comunicação, de dizer, olha, galera, a gente não precisa se matar para conseguir comer. A gente não precisa se matar para conseguir um pedacinho dentro dessa caverna para a gente se proteger do frio ou de um animal de grande porte. E, infelizmente, a gente consegue perceber que essa característica de um hominídeo é como se não existisse mais. A gente está perdendo essa capacidade humana, né? Porque as pessoas hoje, devido ao aumento, né, da violência, a gente tem, por exemplo, gente, morte no trânsito. Morte no trânsito no Brasil mata muito mais por um conflito de arma, um conflito ali de uma luta, do que, por exemplo, uma batida, para vocês terem uma noção. Então, a galera se mata muito mais no trânsito, porque um bate no outro, o outro sai do carro ali querendo resolver, fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, é algo muito impressionante para a gente conseguir pensar e aceitar no mapa da violência. Não estou tirando da minha cabeça. O projeto de vida também está se baseando na ciência.
e nas pesquisas que estão saindo, né, sempre. E aí o IBGE vai ser realizado, né, agora no ano de 2022. Até o final do ano a gente vai ter novas estatísticas para poder pensar nos casos de violência, né. Então é isso que a gente consegue perceber, que as relações interpessoais a gente não consegue sobreviver porque a gente não consegue resolver através do diálogo, né. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Parece treta entre vizinhos, sabe? Todo mundo tem uma história de briga com o vizinho. Provavelmente, coloca aqui no nosso bate-papo, cadê a galera aí de Alagoinha, que está conectado aqui comigo desde o início? Cadê o professor presencial de Alagoinha? Cadê a professora presencial de Eliseu Martins? Apareçam aqui no nosso bate-papo, eu quero saber se vocês estão aí. O pessoal de Pimenteiras também. Porque cadê a Adriele? Todo mundo tem uma história de conflito com uma pessoa, né? Gente, com certeza seriam muitos desses pontos seriam resolvidos se tivesse conseguido estabelecer uma conversa, né? Só que muitas vezes a gente quer conversar tentando convencer o outro, a gente quer convencer, na verdade, né? Não conversar, dialogar com uma outra pessoa. Então, beleza. Eu tenho um atrito, uma treta aqui com a Adriele, eu chamo ela e eu vou querer convencer a Adriele de que o meu ponto de vista é que é o correto. E a Adriele vai tentar fazer a mesma coisa comigo, é claro que isso aí não vai dar certo e a gente vai ficar aí, ó, sem se falar. É isso, né? Mas a ideia aqui é que a gente consiga justamente pensar no outro, né, gente? De que forma que a gente possa contribuir com o outro. E aí eu lembro que eu trouxe essa dica aqui de filme, que é O Poço, em que o Poço, a premissa, né, a sinopse principal aqui desse filme, gente, eu acho que é um filme com uma direção espanhola. Basicamente, né, a gente discutindo nessa ideia de solidariedade, da gente conseguir pensar no outro, eu tinha colocado essa dica aqui, que é O Poço. É um filme que está lá na Netflix e que a premissa, né, a sinopse principal da obra, ela é simples e muito intrigante. Alguém já assistiu esse filme? Coloca aí no nosso bate-papo para que eu saiba. Olha, o protagonista, gente, Goreng, ele é interpretado por esse ator, o Ivan Masseguet, e ele está em um enorme poço, de fato, imagina aí um poço, composto por, olha a quantidade de andares desse poço, composto por 333 andares, como uma espécie de uma prisão vertical que conta apenas com 2 reclusos por andar, né? E o Goreng, gente, ele vai para essa prisão porque ele quer parar de fumar. E aí ele diz, beleza, eu vou passar por esse desafio, eu vou para esse poço, e lá nesse poço outras pessoas estavam lá presas por algumas tinham cometido um crime, tinham sua razão, a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, beleza. Cada, né, composto por 333 andares, como uma espécie de uma prisão vertical que conta apenas com 2 pessoas em cada andar, como vocês estão vendo um pouco aí nessa imagem. E aí, olha só, são 666 pessoas reclusas, tá bom? Nesse extenso, gente, vão central é que todos os dias a ideia vai descer uma enorme mesa com uma quantidade de comida ali em cima daquela mesa, né? Então imagina, a Tamires, a Adriele estão lá dentro desse poço e no dia que elas entram na prisão, elas têm que escolher um prato que elas mais gostariam de comer. Então as 666 pessoas escolheram um prato para comer e esse prato, pode ser qualquer coisa, um chocolate, um suco, um bolo, uma lasanha em cima dessa mesa. E essa mesa, ela passa todos os dias por essas pessoas e tu tem uma determinada quantidade de minutos para poder se alimentar. E é o que acontecia?
A ideia é que, por exemplo, a Adriele, ela escolheu a torta de chocolate. Ela deveria comer o que ela escolheu para ela, né? Ou então ela tirar ali um pedaço, mas deixar a comida lá para que todos pudessem se alimentar, né? Aqui, gente, é a ideia de que todas as pessoas elas teriam comida para continuar vivendo. Olha aí, a Adriele disse que já viu esse filme. Perfeito, Adriele. Então, todo mundo conseguiria comer. Só que o que acontece, gente? As pessoas elas vão comendo a comida ali desesperadamente. Então, a primeira pessoa que vai para a mesa, ela vai comer enquanto ela conseguir no tempo dela. Quando chega no segundo, já não tem tanta comida. Quando chega no 20º, já não tem tanta comida. E aí, quando chega lá no 666, é óbvio que não tem comida nenhuma. É claro que nem tem mais pessoas vivas ali para conseguir se alimentar, né? Então, esse filme ele é muito interessante porque ele discute sobre inúmeras coisas, né? Existem inúmeras teorias. Tem uma galera que fala sobre questões políticas, sobre desigualdade social, sobre má distribuição da renda, sobre má distribuição de comida. E também sobre a questão da solidariedade, né? Que é o ponto lá chave do filme, que é essa ideia, né? Se todo teria comida para todas as pessoas. Mas não tem, porque a galera que recebe a comida primeiro vai comendo, né, de uma forma desenfreada. Existem pessoas que até urinam na comida, cospem na comida que vai para as pessoas que estão mais embaixo. E aí tem uma cena que é bem interessante, que o personagem principal, o Goreng, ele diz, olha, como é que tu tá aí, né? Ele fala com um cara que tá no mesmo andar que ele diz, olha, como é que tu tá aí, cuspindo nessa comida? Vai para uma pessoa abaixo de ti, ela vai precisar comer. E aí ele diz, eu cuspo porque a pessoa que está em cima de mim já cuspiu. Então, é isso, né? A gente diz assim, eu não vou pensar no outro, porque com certeza ele não pensaria em mim. Beleza, mas aí o que o outro faz é uma questão do outro com ele. A gente está falando aqui sobre você. Né? Então, eu não gostaria de comer uma comida que outra pessoa urinou, que outra pessoa pisou naquela comida. Então, eu não faço isso com as outras pessoas, né, gente? A gente consegue ter, assim, uma noção, né? Então, aqui é algumas cenas, é justamente essa cena aqui que eu tô falando, né? Em que a gente tem o Goreng é esse cara aqui, né? E aí ele fala, olha, eu vou comer aqui só um pouquinho, eu tô tranquilo. E aí o senhorzinho aqui, que é o óbvio, ele diz, olha, beleza, mas tu pode estar pensando na outra pessoa, mas a pessoa que tá acima de ti, ela não tá nem aí. Né? Então aqui ele come de uma forma desesperada, é o tempo que ele vai ter, e é óbvio, né? Vem muito aquela ideia também da nossa luta por sobrevivência, em que o ser humano, ele, beleza, eu vou sobreviver, eu tô numa ilha deserta, eu tô com fome, só tem a outra pessoa ali junto comigo, então eu vou matar o Goreng porque eu preciso me alimentar. E é um pouco também o que acontece nesse filme, né, Adriele? Tu tá lembrada? Que chega um momento, gente, que eles já estão nos andares lá embaixo mesmo, num dos mais baixos, depois lá do 300, e não tem mais comida. Não chega mais comida no andar deles, né? Como se fosse um elevador. Então, não chega mais comida lá e a galera pensa, beleza, como é que eu vou sobreviver então? Eu só vou conseguir sobreviver se eu te matar, te deixar ali, te amarrar inteiro, e é isso que esse senhorzinho faz. Ele amarra o Goreng inteiro e todo dia ele tira um pedacinho da carne dele. E aí ele diz, olha, a gente só vai conseguir sobreviver assim. Eu vou te deixar deitado aí, todo dia eu vou tirar um pedacinho da tua carne, vou dividir para mim e vou te dar um pedaço. É assim que a gente vai conseguir sobreviver até a gente chegar em em um andar que vai ter comida, né? Então é bem bizarro, né, gente, a gente pensar sobre isso. Então é um filme bem interessante por todas essas questões, né? Coloca aí, Adriele, o que que tu achou? O que foi que te chamou tua atenção?
Porque, olha, gente, o filme, ele mostra em diversas oportunidades o personagem, o Goren, né, tentando construir uma ideia de fazer, olha aqui, esse aqui, ele tenta construir a ideia de fazer com que os mais necessitados do fundo do poço possam receber comida da mesma forma que os reclusos dos outros, né, que estão lá no início. E esse personagem, né, ele representa uma ideologia que é a solidariedade espontânea, para que haja um devido racionamento da comida. É a mesma ideia de que quando, imagina, a gente está em um avião, a gente cai em uma ilha deserta, não tem comida para todo mundo, e ao invés de eu, Kelly, chegar lá e comer toda aquela comida que eu encontrei no avião, eu poderia dividir, chamar todo mundo que sobreviveu comigo e dizer, olha, galera, beleza, agora para a gente conseguir sobreviver, a gente vai ter que se organizar, a gente vai ter que racionar a comida, vai ter que dividir a comida, vai ter que dar um pouco mais para quem é mais jovem, vai ter que dar um pouco mais para quem é idoso. É a ideia da solidariedade espontânea, né? A Adriele disse que foi aterrorizante, ela se imaginou no lugar deles, né, Adriele? Total, Adriele, olha, eu acho que eu tive até pesadelo, viu, com esse filme. Mas fica aí a dica para a gente pensar sobre todas essas questões que a gente discutiu hoje, tá certo? Então, gente, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Estou muito feliz que a gente está aqui em mais um semestre, né, discutindo sobre conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, quero aqui agradecer a Tamires, agradecer aqui a Adriele, que participou bastante da nossa aula. Desejar a vocês aí uma ótima semana e a gente se encontra aqui na próxima aula, tá bom? Então, beijos e até mais.